Isso que o torcedor do Santos está vivendo parece um pesadelo. Esse momento 23, 24 do Santos é um negócio assim esquizofrênico. Porque assim, o ano passado o Santos caiu. Aí, chegou no Campeonato Paulista, o time mostrou um futebol surpreendente para quem tinha acabado de cair, foi vice-campeão, e se não fosse a idiota jogada de Felipe Jonathan e João Paulo, talvez o Santos tivesse levado para os pênaltis e ganho o campeonato. Aí você pega e pensa assim, bom, se fez esse campeonato paulista, aliás, enaltecido, inclusive pelo presidente do Santos na última coletiva, vai chegar na Série B contra esses times horrorosos como o Avaí, que tem Pedro Castro, William Maranhão, Wagner Love, né, aposenta, Wagner Love foi um baita jogador, mas está aposentado, Anderson Moreira de técnico, o Santos que ganhou lá, né, aí o Santos pega o Avaí e faz o que fez nesse jogo. Ah, mas o Santos é líder do campeonato. Não, senhor. Não, senhor. Porque com este resultado, com essa derrota em casa para o Avaí por 1-0, deu ainda a chance do Sport voltar a ser o tal do campeão do primeiro turno. Fora o fato de que, no momento que eu começo a gravar esse vídeo, o Mirassol estava ganhando do Ceará fora de casa e estava virando o líder do campeonato. Depois, quando acabar o jogo, faço outro vídeo, faço o react, eu vou saber o que aconteceu nesse jogo. Mas o principal é que o Santos está dando chance para os outros encostarem, né? Porque assim, não adianta liderar o campeonato inteiro e chegar lá no fim do campeonato, nas últimas rodadas, o Santos chegar na última rodada contra o Sport em Recife, pendurado. É tudo que as pessoas não querem, tudo que o torcedor não quer, porque olha, cansa assistir o jogo do Santos, mesmo quando ganha, porque a pobreza tática desse cidadão que comanda o time, que parece uma árvore murcha do lado de fora do campo, o tal de Fábio Carille, não vibra, não se mexe, né? Não faz, fica aquela cara assim, né? Aquela pasmaceira. Você não vê nos vídeos da Santos TV o técnico do Santos participando, você não vê, a não ser que ele não peça para fazer isso, quem faz é o tal do coach, né? Aliás, o coach, preparador físico, não falou tudo que tinha que falar sempre? Por que o time é arrogante e entra todo o primeiro tempo achando que é o Real Madrid, que vai ganhar a hora que quiser? Porque o clima estava bom, estava sol, a vila estava cheia, o Santos estava na liderança, os resultados ajudaram. Aí eles enfiam na cabecinha deles que eles vão fazer, né, que do outro lado os caras são ruins, mas que os caras não vão correr. Eles acham que vai ser tudo da forma como eles querem, que vai acontecer. Essa indolência desse time, né, é uma indolência coletiva, é uma indolência mental. Porque você olha, você fala assim individualmente, pô, o Escobar se mata em campo, né? O Gil é um cara sério, o menino Jair tá crescendo. Aliás, estou esperando a explicação para que queimar uma substituição para a entrada do Baço, deve ter machucado, deve ter sentido. O Patrick não entra, né? O meio-campo o banco de reserva do Santos não tem meio-campista, né? Aí, para jogar, para a torcida, para dizer que, olha, eu fiz, né? Botou o Billy Arce, botou o Alejandro, encheu o time de atacante, tirou porque assim, só institucionalizou o que ele mandou fazer o jogo inteiro, que era dar balão para dentro da área. É a única coisa que o Santos sabe fazer quando está apertado, dar bicuda para dentro da área. Bicuda, lançamento de qualquer jeito. Aí o cara fala assim, não, o Santos é o time que mais finaliza no campeonato. O Santos terminou o jogo com 11 finalizações. Eu já falei isso aqui em vídeos anteriores. O Santos teve 11 finalizações, o Avaí teve 5. O Santos acertou 2, o Avaí acertou 2. Só que as 2 do Avaí, uma foi pro gol. Entendeu? Porque esse time chuta de qualquer jeito. Porque esse time joga de qualquer jeito. Porque esse time é treinado de qualquer jeito. Entendeu? O Carille, que alguém outro dia me mandou, pô, mas ele foi campeão pelo Corinthians. Eu sei disso. Eu entendo isso. Mas o futebol evolui muito rapidamente. O efeito Sampaoli, Jorge Jesus no futebol brasileiro a partir de 2019, ele foi um efeito avassalador. Os caras que não aprenderam ou não correram atrás do conhecimento ficaram para trás. Fábio Carille claramente é um cara que ficou para trás. Ele entrou no ostracismo, como o Vanderlei Luxemburgo, que foi o melhor técnico brasileiro que eu vi. Não se atualizou e hoje é uma sombra do que foi no passado. Tanto é que não treina mais time nenhum. Apesar da idade que tem, mas tem técnicos na Europa que tem a idade dele e continuam trabalhando. E o Fábio Carille é isso. O Fábio Carille é isso aí.
é o cara que inclusive em coletiva já falou, né? Eu estou esperando o presidente do Santos qualquer hora se manifestar sobre o que ele acha a respeito do que ele vê no campo, muito mais do que resultados, muito mais do que números, muito mais do que campanha, porque os bajuladores de plantão vão chegar agora e dizer assim, não, mas foi uma derrota em casa, a primeira derrota em casa. O time ainda está bem, está no Z4, pode se recuperar? Claro que pode, claro que pode. O problema é que assim, quando o time joga de qualquer jeito como o Santos joga, depois de sempre ter uma semana para treinar, na vida é assim, a gente sempre melhora. Eu acho que até chegar ao ponto em que, talvez por alguma questão neurológica e tal, você estagne e comece a decair. Mas eu acho que na vida, enquanto a gente é produtivo, a gente sempre melhora. No Santos, o trabalho não melhora, não evolui. O time titular que entrou em campo é o mesmo time que jogou outro dia. O cara que entrou agora, o Biliarço, o Alejandro, compuseram o banco, entraram no desespero. Por quê? Porque é assim que o Carille faz. Quando você precisa ter controle do jogo, ele não consegue, porque ele não sabe fazer o time controlar o jogo. Quando está 0-0 e quando está outro resultado. Ele não sabe fazer o time controlar o jogo. Isso está nítido. Até um cego enxerga isso. Está nítido, absolutamente nítido. Mas para os dirigentes do Santos, não podemos mexer porque o ano está acabando. Se mexer agora pode ser pior. Vamos ver, né? A campanha está boa, estamos trazendo reforços, só gente para o ataque. O Santos só trouxe gente, o Santos está trazendo 3 atacantes, trouxe, né? O Biliarço está trazendo mais 2 e o Santos está trazendo um goleiro. O Santos não trouxe ninguém para jogar no meio de campo, para dar uma opção. Tem que rezar para o Juliano, fazer uma novena lá no Monte Serrat, pelo bem do Juliano, para ver se ele melhora e não sai mais do time quando ele voltar. Entendeu? Porque assim, eu já nem falo mais. Aí, sabe o que ele vai fazer? Do Miguelito não vou nem falar nada. Ele vai pegar o Bernardo e vai começar a lançar o Bernardo daqui a pouco, quando o moleque tiver chance, e vai ser a alternativa, que ele vai dizer que ele trabalhou esta alternativa, né? Assim, eu tô cansado, juro por Deus, tô cansado dessa pobreza que é o time do Santos, mesmo quando ganha, e eu me contenho, a gente se contém no geral, porque ganhou, porque eu não quero botar lenha na fogueira, não quero criar clima, eu trabalho sem fazer sensacionalismo, sem criar clima desnecessário, porque assim, ok, tá ganhando, mas sabe, depois de um jogo desse é difícil aceitar o pênalti. O Santos ganhou um pênalti, que se o árbitro teve toque, o árbitro deu, beleza, mas se não desse, não ia acabar o mundo, porque ali cabia todo tipo de interpretação. Aí o Guilherme o Guilherme é o melhor jogador do Santos, e hoje estava mal, muito mal, e outro dia ele perdeu um pênalti também, que pegou o rebote. Quando o Furt está no campo, que ele mete aquele míssel, é o Furt que tem que bater. Porque o jogador que corre de ladinho para a bola e muda de direção para bater, geralmente perde. Geralmente perde. O cara tem que ficar na posição do pé dele. O cara é destro, então ele vai para o outro lado, corre, e na hora de escolher o canto ele vira o pé e acabou. Bateu um pênalti canalha, um pênalti horroroso no meio do gol. Nem no meio, quase em cima do goleiro. Prejudicou o time. Outro dia ajudou, hoje prejudicou. Porque o empate ia cair do céu. O empate ia cair do céu, tamanha mediocridade desse time. Porque o futebol apresentado pelo Santos do Fábio Carille é esse sempre. Só que de vez em quando, uma falta do Otero bate na trave e sobra para alguém e entra. Ou então, uma bola bate na mão do adversário, vira um pênalti e sai gol. Ou então, numa bola parada, alguém sobe de cabeça, aí desmorona o outro time e começa a controlar o jogo e tal, e faz um segundo, e aí controla. Podem pegar todo o jogo, eu desafio vocês a sentarem, pegar os videotapes, que é um termo antigo, de todos os jogos do Santos, e analisarem se não é assim que o Santos ganha jogo. A maldita forma reativa de jogar, né? É assim que o Santos joga. Dá tempo de mudar? Agora, eu falei aquilo agora há pouco, mas até eu sei que é difícil de mudar, né? Até eu sei que é difícil de mudar. Porque 11 chutes no gol, 2 acertaram 2. Mas os caras se defenderam. O Santos teve 69% de posse de bola. É impressionante. Quando tem mais posse de bola é quando geralmente perde. E não dá para reclamar de nada, porque dessa vez, meus caros, não teve viagem para Londrina. Não teve problema de logística. Estava todo mundo à disposição. Lesão teve a do Juliano, o resto todo mundo aí pronto.
O técnico tem a semana para pensar em variações, em mudanças, em jeitos diferentes do time jogar, e não muda nunca. É sempre essa coisa irritante. O jogo do Santos, ele desperta na gente, em mim pelo menos, dois sentimentos. A raiva, e não faz bem pra gente isso. O Santos o futebol que o Santos apresenta faz mal à saúde do torcedor. A gente passa raiva durante o jogo. Aí quando perde o pênalti, eles murcham em campo e a gente murcha aqui. Com a sensação de que, mesmo faltando 20 minutos para acabar o jogo, que esse bando não vai conseguir ganhar o jogo, ou pelo menos empatar. Essa preguiça mental que esse time tem. Né? E se faz tanto coachismo, se é que existe esse termo, né? Esta vibração, esta motivação antes do jogo, para o time entrar naquela empáfia no primeiro tempo. E aí chega no segundo tempo, bate o desespero, joga 10 minutos, ganha um pênalti e o cara com aquele olhar, né, de que, meu Deus do céu, perde um pênalti bizarro desse aí, né? Pênalti bizarro. Não é que o goleiro foi bem na bola e defendeu, o cara deu azar e pegou na trave, porque às vezes acontece, o cara bate bem, pega na trave. Pênalti ridículo, ridículo pênalti do seu Guilherme. Ridículo. Só que ele não é o único culpado, o time foi horroroso. Todo mundo foi horroroso. E o treinador idem, porque não, é o samba de uma nota só. Não sabe fazer nada diferente disso. Aí você vê outros times mais humildes, muito mais organizados do que o Santos, com muito mais ideias, com muito mais... Aí você olha na Série A, então nem se fala. Nem se fala. Não há a menor hipótese desse cidadão treinar o Santos em 2025. Com a glória de Deus, se tiver na primeira divisão, porque dá medo, sabe? A emenda aí 10 jogos, 6 empates, 4 vitórias e tal, né? Sabe Deus. Se chegar pendurado lá no final, o que pode acontecer, né? Aliás, eu vou até falar uma besteira aqui para vocês girem um pouco, né? Vira e mexe, aparece alguns vídeos esotéricos na minha timeline do YouTube. Aí apareceu um cara do tarô. Nem lembro, ele falou assim, nessa sequência agora em agosto, eu até tirei sarro dele, peço perdão pro rapaz do tarô, que eu falei que o Santos é só jogar fora de casa contra o lanterna do campeonato, que era o Guarani. Ele falou, o cara do tarô, falou assim, olha, o Santos vai perder um jogo em casa. Eu falei, não é possível, esse cara tá louco, isso aí, essa carta desse cara aí não tá com nada. Ele vai perder um jogo em casa, hein? Ou o tarô realmente... É uma coisa assim, né? Ou eu quero que o cara tá vendo os jogos do Santos e já constatou que a chance de perder um jogo em casa é muito grande. Mediante a mediocridade do trabalho do seu Fábio Carille, que só tá na posição que tá, porque tecnicamente, apesar da preguiça mental desse time, tecnicamente é um time melhor do que os outros. Os outros são muito ruins, né? E o Santos vai somando pontos. E o campeonato é tão ruim que quando você menos espera, vai lá um Ituano e ganha do Operário. Quando você menos imagina, a Chapecoense toma de 4-0 do Guarani. E por aí vai, né? O Sport perde, né? O Novo Horizontino empata, e por aí vai. Porque é um perde-ganha de medíocres reunidos tão grande que o Santos, como é melhorzinho, vai conseguindo subir. Então, assim, o que o Carille faz, distribuir coletes, escalar o time do mesmo jeito sempre, e depois vir, após a partida, dizer... Olha, fizemos um primeiro tempo muito ruim, se eu pudesse eu trocava 5, não era para ter sido assim, nós trabalhamos, nós avisamos, não sei o quê. E é impressionante como o Santos escancara a entrada da área para o adversário bater no gol. É impressionante, sabe por quê? Porque o Pituca não joga na cabeça da área, ele joga armando o time, porque o armador do time é segundo atacante, entendeu? Que é o Serginho, que fez uma partida bizonha. Também, mais um, né? Aí o que acontece? O Guilherme estava mal. O Avaí tomou conta do Guilherme, né? Sobrou o Otero para tentar fazer uma coisa e o Furt fica lá na frente para ver se a bola chega nele. Porque os laterais do Santos hoje eram laterais defensivos. O Rodrigo Ferreira, que ainda deu uma cabeçada lá, e o Escobar, que corre, mas não tem qualidade técnica, né? E o Souza não entra nunca nesse time. Né? E o Sherman está machucado e agora vai para uma seleção mequetrefe aí, vai demorar para voltar. E aí a gente fica entre Rodrigo Ferreira e Rainer, né? São as nossas opções. Então assim, tava um dia tão bacana, né? Tava um dia tão bacana e esse povo conseguiu estragar
a parte do sábado, porque não dá. Teve chance, teve uma bolinha na trave, teve umas defesas do goleiro do Avaí que foi bem, mas essa pobreza de ideias, de alternativas. Aí entrou o Billy Arce. O Billy Arce, assim, né, o Billy Arce, eu não vou julgar o Billy Arce, não deu, assim, o time do Santos é tão desorganizado, é uma avacalhação tão grande, que não dá para julgar o cara por alguns minutos em campo num time todo zoado. Quem sabe, em alguma outra circunstância, porque vamos combinar, assim, esse é o tipo de jogador que o Santos tem condição de contratar. Não ia ser um cara que ia entrar e arrebentar. O Alejandro Villarreal, que entrou para dividir espaço com o Furt, porque a ideia do Carille era só mandar balão para a área, que o Santos fez o jogo inteiro, mas com a diferença que agora é ter dois lá na frente. Então, a jogada trabalhada como ele tem no Sub-20, por exemplo. Vou me lembrar aqui de um jogo que ele teve uma bola trabalhada com o Miguelito, que ele entrou no facão e fez o gol. Contra o Corinthians, eu acho que foi, né, no Sub-20. No Sub-20 joga diferente, apesar do Sub-20 ter lá os seus problemas e tal, mas o pensamento do Orlando Ribeiro no Sub-20 é de um futebol muito diferente do pensamento do Fábio Carille. Né? Pode não dar resultado, mas que a ideia é diferente né? No Santos o centroavante é isso, vai, se vira aí, dá uma cotovelada na zagueirada para a bola chegar em você e você tentar fazer alguma coisa. É isso que se resume o futebol do Santos quando o assunto é ataque. Ainda assim, o campeonato é tão horroroso que o Santos é o time que mais finaliza no campeonato. Agora, eu queria ver a estatística de quanto mais finaliza, certo, porque eu já falei isso aqui, eu vou ficar de olho nessa estatística daqui para frente. 20 e tantos chutes, não dá aproveitamento de 30%. Hoje foram isso. 11 chutes, acertou 2. 2 chutes. Pouco mais de 20%. Pouco mais de 20% de eficiência. O Avaí não. O Avaí chutou 5, acertou 2, 45% mais ou menos, né? Então o Santos está deixando a Série B do Campeonato Brasileiro, como disse o Carille, gostosa. É um campeonato gostoso, campeonato emocionante, esse perde-ganha, tá legal a Série B, legal a Série B? Então fica você, Carille, eternamente na Série B, o Santos não. Fique você eternamente na Série B, dirigindo os times de Série B. Quando acabar o ano, faz um acordo com o teu agente e fala assim, não quero mais trabalhar na Série A, nunca mais, porque a Série B é gostosa. Fica tu na Série B o resto da tua vida. Porque tu estava na Série B do Japão, né? Tu foi embora lá do time, lá o time melhorou quando tu foi embora. Então deixa o Santos ir, faz um pouquinho só, deixa o Santos ir embora para a Série A e fica você na Série B. Já que você acha divertido o campeonato, gostoso, já que tu gosta de responder pergunta de repórter que cobre outro time, o que você achou do Vila Nova? O Vila Nova é um grande time, tá muito bem e tal, a Série B é muito gostosa. Ó, beleza, pra ti, pra mim não. Então, é isso, vamos lá partir para um domingo tentando esfriar a cabeça, né? Tentando amenizar a nossa dor, porque o futebol realmente ele tem sido para o santista nesse período só tristeza, o futebol nesse período para o Santos, lamentavelmente, só tristeza, né? Uma queda, uma perda de título de Campeonato Paulista, antes lá atrás, um pouco mais atrás, uma perda de título de Libertadores, e vergonhas, e goleadas, e 7-1, e nem fora do campo as coisas melhoram, sabe? Estreou o patrocinador, naming rights, vai ter, não vai ter, quando vai ter, estádio, não sabe? Não tem ideia se vai ter estádio, o CT vai ser aquele lá mesmo, vão dar um tapa lá e vai ficar por isso mesmo. Aí fazem uma apresentação em PowerPoint, isso melhorou, aquilo outro. Eu sei que demora para consertar tudo a porcariada que deixaram anteriormente, mas sabe, uma falta, se tivesse uma notícia, alguma coisa, não é cortina de fumaça, mas uma perspectiva, não, está sendo tudo tratado nos bastidores, tá bom, por favor, façam alguma coisa pelo torcedor do Santos. O que eu mais ouço é gente dizendo que na metade do jogo parou de assistir. O que eu ouço mais gente dizendo que não viu o jogo, que não está vendo, que está abandonando, que está largando de mão, criança que está largando de mão, que está deixando de torcer para o Santos, está abandonando o futebol por conta do desgosto que esse time dá.
sabe? E eu tô avisando antes, porque eu não vou deixar para avisar quando a vaca estiver deitado. É minha obrigação como cronista, como jornalista, como torcedor, avisar antes, no dia que perde, que as vitórias que foram construídas aos trancos e barrancos nem sempre vão se repetir, porque o time é o time do tranco e barranco. Às vezes dá certo, às vezes não. A nossa sorte é que o nível técnico é ridículo. E o campeonato é isso aí. Agora, pelo amor de Deus, não dá. Esse cidadão que treina o time do Santos, ele precisa se reciclar. Reciclar as ideias dele, né? Porque assim, tecnicamente, taticamente, o time parou de melhorar, está piorando, e ainda por cima, motivação não tem nada, porque motivação eles acham que é substituir o preparador físico, o coach, por outro coach, né? O time não tem trabalho psicológico, o time não tem entendimento da realidade. Não sei, cara. Essa empáfia sempre de começar jogando, achando que aí quando acontece, dá uma sorte, a bola entra, beleza, mas quando não entra, é isso aí que a gente viu hoje, né? Aliás, uma dica, eu vou fazer um pedido, pelo amor de Deus, meus caros colegas jornalistas, não façam mais aquelas matérias assim. O Santos nunca perdeu pro Avaí na Vila Belmiro. Isso é uma zica desgraçada. Não, é o tipo de informação que, se os outros fizerem, tudo bem, pra gente mesmo. O Santos não perde há 30 anos pro CRB na Vila Belmiro. Por favor, eu tô pedindo. Antes. Isso é zica também. Tá? Eu sei que eu tô exagerando, eu sei. Isso não vai, se o time fosse bom, podia botar a matéria que fosse, mas sei lá, eu tô apelando pra tudo, né? Já falei do tarô. Ai. Deixa eu mandar um recado aqui que eu ainda tenho que trabalhar hoje, viu? Ainda vou trabalhar hoje, neste sábado. Além do vídeo aqui que eu tô fazendo para vocês, eu tenho trabalho. Porque eu tenho que correr atrás do pão de cada dia. Essa rapaziada tá com a vida ganha, né? E o contratinho de 3 dígitos, a maioria deles aí, tá tudo certo. E a gente aqui sofrendo com esse povo aí, né? Então, agora eu vou cuidar do meu trabalho, cuidar da minha vida, depois eu vou ver a coletiva desse cidadão com aquele monte de desculpa esfarrapada que ele dá, né? Aliás, aguardando aí, quem sabe, uma manifestação talvez de outras esferas, Brax, Galo e tal, né? Eles falam pouco hoje em dia, né? Vai dizer que foi um tropeço, que foi um ponto fora da curva. Tá, tudo bem. Se eu estiver exagerando, vocês me perdoem, tá? Mas é que eu não vou vir aqui com o sentimento que eu tô para dizer assim, não, foi um ponto fora da curva. Aconteceu, foi um dia triste, um dia infeliz e tal. Esse vídeo foi em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef Arte do Bom Churrasco e Isatec Informática. Gostou? Dá um like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.